Alô? Shabbat Shalom. Eu não preciso dizer que eu estou feliz por ver alguns rostos aqui que há muito tempo que eu não via, não é? Eu não preciso dizer que eles cresceram, mudaram, já estão até com barba no rosto, mas eu quero dizer a vocês que eu não envelheci, foram eles. Não fui eu, não. Eu estou parado no tempo. Eu queria... Vocês trouxeram Bíblia, não trouxeram? Então abre na sua primeira página aí, por favor. Eu quero dizer que essa Bíblia minha aqui não é a primeira página, porque eu mandei arrumá-la, reformá-la e as pessoas trocaram a posição da página. A maioria das Bíblias está escrito isso aqui, ó, Velho Testamento e Novo Testamento, é ou não é? Hein? Tirando a Bíblia judaica, eu acho que 90% das Bíblias, pelo menos no Brasil, está escrito assim no início da página. A pergunta é, estaria a Bíblia dividida em duas partes? Hein? Parece até que está, né? E eu quero começar falando desse assunto. Eu quero levá-los a falar primeiro do que levou os judeus que creram em Yeshua a ter a primeira assembleia em Jerusalém. Quero falar um pouco do motivo, da razão deles se reunirem. E a razão básica é o fato da entrada dos goim, dos gentios, no pacto que Deus fez com Israel. Uma coisa que eu costumo sempre dizer, que Deus não fez pacto com a igreja, não é? Deus fez pacto com Israel, que possibilitou a entrada de outras nações nesse pacto. Todos os pactos Deus fez com Israel. É só você ler Romanos 9, de 3 a 5. Porque eu mesmo desejaria ser separado de Mashiach, Paulo falando, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, Israel, né? Os quais são os israelitas, de quem é a adoção, a glória e os pactos. Deus não fez pacto com a igreja. Você sabe que uma vez eu estava dentro de uma igreja, ministrei isso, as pessoas ficaram zangadas. Mas você não vê dentro da Bíblia Deus fazendo um pacto com a igreja, mesmo porque ela não existia, não é verdade? Ela vem existir quando Deus faz o que nós chamamos de Berit Hadashah, nova aliança com Israel. Amém? Agora, o interessante é que o problema que levou a essa primeira assembleia em Jerusalém começa numa cidade chamada Antioquia, uma cidade fora de Israel, era província romana, ficava localizado no passado na Síria, hoje Turquia, né? Não é Turquia, tá? De onde Paulo e Barnabé foram anteriormente enviados a uma viagem missionária. Paulo e Barnabé voltam dessa viagem missionária muito felizes do sucesso dela. E eles voltam para onde? Antioquia, de onde eles saíram. E eles ficaram muito felizes porque eles perceberam que os goíns estavam aceitando Yeshua como Mashiach, não é? Até hoje a gente fica feliz, não é? Não fica? Então eles ficaram muito felizes, era o início da igreja de Mashiach, não é? E Paulo e Barnabé voltam dessa viagem direto para Antioquia, de onde eles saíram. Nós vemos isso lá em Atos 14, 24 e 28. Atravessando então a Psídia, chegaram a Panfilha e tendo anunciado a obra, e tendo
e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que acabavam de cumprir. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo o que Deus fizera por meio deles e como abrira aos gentios a porta da fé. Hoje não é novidade, gentio crê em Yeshua, mas naquela época era novidade. Eles estavam se apercebendo que Deus estava abrindo a porta da fé, não só para Israel, mas também para os outros povos. E isso era surpreendente. E eles ficaram felizes com isso, e eles ficaram ali juntos em Antioquia, passando esse recado. A maioria era judeu, obviamente. Quando Paulo e Barnabé chegam em Antioquia, eles encontram judeus vindo da Judéia, judeus que criam já em Yeshua também. Mas ele estava ensinando aos irmãos em Antioquia que os gentios, para serem salvos, precisavam circuncidar-se. Não vou entrar em detalhe aqui de circuncisão, porque a maioria sabe, né? Olha, Paulo foi com Barnabé, viu Deus abrir a porta da fé aos gentios, estavam felizes, alegres, mas quando voltam em Antioquia, tinham vários judeus que criam em Yeshua, mas já estavam dizendo que os gentios precisavam ser circuncidados. Entendeu até aí, né? Veja em Atos 15, versículo 2. Tendo Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos por causa dessa questão. Virou briga. E às vezes a gente lê na Bíblia, a Bíblia põe alguns termos, né, como contenda, e contenda significa briga e discórdia. Houve discussão, gente. Às vezes a gente fica com medo de discutir, mas tem hora que é necessário. E essa foi uma hora necessária. E a coisa ficou quente. Pessoas ficaram discordes e zangadas com aquilo. Deu faísca. Paulo era judeu. E tinha alguns judeus falando para Paulo que aqueles que ele tinha levado à verdade, tinha visto Deus abrir a porta da fé para eles, precisavam ser circuncidados. Aí houve o quê? Confronto. Conflito. E aí os irmãos em Antioquia falaram assim: gente, vamos brigar não, vamos fazer o seguinte, vamos subir a Jerusalém, não é? Porque em Jerusalém estão quem? Os apóstolos. Mesmo porque Paulo era um apóstolo, mas a maioria não o considerava apóstolo, porque ele não andou com Yeshua. Amém? Mas Paulo aceitou a proposta, porque a contenda não foi pequena. Então eles resolveram e subiram a Jerusalém para colocar a razão da contenda deles diante dos apóstolos e dos anciãos. Inclusive, irmão de Yeshua, Tiago, estava lá, e ele era um dos principais. Quando Paulo e Barnabé chegam em Jerusalém, eles chegam também felizes, alegres, e relatam o que Deus fez aos gentios por meio deles, naquela viagem. Atos 15, versículo 4. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pela Kahal e pelos apóstolos e anciãos, e relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles. Gente, era surpresa isso, não é verdade? Você sabe, quando o Senhor me trouxe do mundo, eu comecei a ver um negócio um pouco inverso, porque quando eles receberam Mashiach ressuscitou, etc, etc, eles foram, os judeus, falar com os gentios. Agora está precisando de gentio falar com judeu? Que coisa! Inverteu tudo, não é verdade? Parece até Yeshua pegou o barquinho, foi sobre o mar,
e mar representa o que? Povo. E através do mar, ele falou com Israel. Lembra disso? Hein? Não é verdade? Pois é. Vai prestando atenção. E Paulo e Barnabé acabam encontrando o mesmo problema em Jerusalém. Ou seja, o problema da questão da entrada do gentio já estava fervendo em Jerusalém. Quando transbordou para Antioquia, é porque Jerusalém já estava quente a coisa. Amém? Por quê? Estava difícil de tratar o goim. Como é que a gente faz com ele? Eles estão aceitando Yeshua. E olha os hábitos que eles têm, horrorosos. Comem sangue, se prostituem, carregam imagem de escultura, faz o Deus um pedaço de pau, põe no bolso, carrega para onde vai. Como é que faz com eles? Eu acho que nós teríamos a mesma dúvida, não teríamos? Teríamos sim. Então, quando chegaram lá em Atos 15, versículo 4, e quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles. E Paulo e Barnabé acabam encontrando o mesmo problema que enfrentaram em Antioquia, lá em Jerusalém. Veja em Atos 15, versículo 5. Mas algum das seitas dos fariseus, você não sabia disso, né? Mas muito fariseu se converteu a Yeshua. Só que traz o quê? A sua doutrina para dentro daquela novidade, daquela boa nova, daquele evangelho de que o Mashiach já tinha vindo. Veja em Atos 15, 5, mas alguns da seita dos fariseus que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes observar a lei de Moshe. Lá em Antioquia era só até a circuncisão. Agora em Jerusalém já tem mais outro problema. Aí, ó. Não sei se vocês perceberam que em Antioquia a questão era somente circuncisão dos gentios que criam. E em Jerusalém se levantou também a questão dos gentios que criam terem de observar a lei de Deus. Quero fazer uma explicação aqui. Lei de Deus, chamada aqui lei de Moisés. A gente precisa entender bem isso. A lei de Deus é chamada lei de Moisés, sabe por quê, gente? Porque Deus dá honra a Moisés, porque ele foi fiel em toda a casa de Deus. Está em Hebreus isso. Ele foi fiel a Deus em tudo que Deus falou. Para dar honra a ele, é chamada lei de Moisés. Não que Moisés tenha redigido ou tenha criado a lei. Essa lei que está nesse livro veio de Deus. Não foi Moisés que criou isso. Eu estou te explicando isso porque já vi livros e mais livros chamando Moisés de o grande legislador de Israel. Ele não era. Não que ele fosse ignorante, não é isso. Mas a lei que ele entregou a Israel, ele recebeu do Eterno. Amém? Explicado a isso, voltemos então para o problema. Estas duas razões, circuncisão dos gentios e a observância da lei de Deus pelo gentio, foram as motivadoras para a formação da primeira Assembleia dos Judeus que criam em Yeshua como Filho de Deus e Mashiach de Israel, Sar Shalom, o Rei prometido, não é? Aquele que reinará sobre Israel e todas as nações, né? Eu não quero falar hoje sobre os acontecimentos dessa Assembleia, não quero. São importantes, você deveria ler e deveria compreender, mas eu não vou falar disso. Eu quero falar sobre o que esta Assembleia produziu, o resultado dela. Amém? Não estou dizendo que o que aconteceu lá não é importante, e creio que você tem que compreender, mas o meu assunto agora é outro.
não é o que foi discutido dentro, mas é o que a Assembleia gerou de resultado. Amém? Atos 15, 19 e 20. Por isso, julgo que não se deve, esse é o resultado da Assembleia. Amém? Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Tem gente que chama um grupamento aí cristão, chamado cristão, de irmão, mas eles são idólatras. Deus detesta a idolatria. A gente lê isso em toda a Torá. E no Berit Hadashah também. Que se convertem a Deus, abstenham das contaminações do ídolo, da prostituição. Quando a Bíblia fala de prostituição, ela não está falando somente de vender corpo. Amém? Porque quando fala prostituição, a gente logo pensa nisso. Está falando disso, mas está falando também de você que tem aquele santinho. O meu santo de fé, não existe isso? Padroeiro de não sei o quê. Tudo isso é se prostituir, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Tem um texto bíblico que diz assim, Deus fala para Israel: Israel, o número do vosso Deus é o número das vossas cidades. Sabe o que ele está falando? Aqui no Brasil, cada cidade tem o quê? Um padru? Então, o número dos deuses do Brasil são o número das suas cidades. Você imagina que idolatria, que prostituição é a nossa nação? Hein? Pois é, abstenham-se da prostituição e do que é sufocado. O que é isso? Você pega a galinha, pega a sua mão, aperta o pescoço dela até ela morrer, sufocou ela. E aí você tira a pena e vai comer. Isso não é de Deus, porque Deus mandou fazer o quê? Derramar o sangue. Carne sufocada, você pega o boi, pega uma tora imensa, não sei se você já viu, e pega aquela tora, dá uma pancada na cabeça do boi, o boi morre e não sangra. Carne sufocada. Deus está falando para não fazer, porque isso é pecado, não faça. Outra coisa, e do sangue, comer sangue é pecado. Vamos ver também que o Espírito de Deus participou dessa decisão. Essa não foi uma decisão só de homens. Olha lá, Atos 15, de 28 a 29. Porque pareceu bem ao Ruach HaKodesh, Espírito Santo, e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas necessárias. Olha aí, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Você já prestou atenção nisso aqui? Quando tem essas festas pagãs aí, não tem comida? Essas comidas são sacrifício a ídolos. Mas Rafael, é gostoso, mas Deus não está falando que é ruim, Ele está falando para você abster-se. Não está julgando se é gostoso ou se não é gostoso. Deus não está falando assim, olha, não coma tal alimento porque ele é ruim. Ele não está dizendo isso. Tem gente que fala, mas é tão bom, mas Deus não está dizendo isso. Deus está falando para você não comer, porque tem reflexo espiritual nesses alimentos. Coisa sacrificada ao ídolo. Olha aí, o sangue
e da carne sufocada, da prostituição. Presta atenção, dessas coisas farei bem de vos guardar, bem vos vá. Ó, para simplificar, os gentios crentes em Yeshua, iniciantes na fé, neófitos que a Bíblia fala, aqueles que estão começando, olha aí, ó, devem urgentemente largar a idolatria, coisa sacrificada ao ídolo, prostituição, comer carne sufocada e comer sangue. Uma vez estava ministrando, a pessoa disse assim: eu como sangue sim, eu vou esperar Deus me revelar. Como assim? Já está revelado. Você acha que Deus vai descer, mandar um anjo bradar com a espada de ouro e bater na terra e falar: não coma sangue? Nem você faria isso. Você fala para o teu filho: não faça isso uma vez, não faça isso duas, na terceira você faz o quê? Dá um couro nele. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, meu irmão. Se tu dá couro nele, se você desobedecer, tu também vai levar. É simples assim, meu irmão. Porque Deus não é Deus de brincadeira. Se Ele falou não coma, é para não comer. Não coma carne de porco. Não come, cara. Você tem tanta carne para você comer aí. Mas eu gosto muito. Deus não falou que é ruim. Você sabe de uma coisa que eu aprendi? Até gosto depende até da cultura. Existem povos africanos que comem morcego. Tu gosta? Mas se conversar com ele, ele vai dizer que é uma delícia. Cérebro de macaco, tu come? Mas tem gente que come e acha uma delícia. Então não é isso. Se Deus falou para não fazer, meu irmão, não faça. Seja sábio, não faça. Hoje em dia, nós vemos forma de comer sangue, como chouriço de sangue. Quem já viu? É uma linguiça, intestino de porco, deixa o sangue, tempera o sangue, deixa ele ficar grosso, gelatinoso e joga dentro da tripa do porco. Todo mundo fez cara de... Agora, você não vai fazer um galinha ao molho pardo, quem conhece? Hein? Quem conhece? Eu vou perguntar, todo mundo fecha o olho, quem já comeu levanta a mão, mas ninguém vai ver, um monte de gente. Vou fazer uma pergunta, é ruim? Então não é isso que Deus está falando, se é ruim ou se é bom. Não come não que é ruim. Imagina Deus falando isso, não come não que é ruim, se comerás morrerás porque é ruim. Não é porque é ruim, é porque não é para comer que tem consequência espiritual sobre sua vida. Deu para entender? Amém. Estas instruções são as primeiras coisas que devem ser ensinado para aqueles que estão o quê? Entrando na fé. É o básico. É para você ficar limpinho, é para tirar a tua sujeira, a imundícia espiritual. Porque agora tu vai andar com o Filho de Deus. Então você primeiro precisa o quê? Limpar. Ficar mais adequado. Amém? Porém, gente, obrigado. Porém, no conjunto desta decisão da Assembleia, que o Espírito de Deus, Ruach HaKodesh, os apóstolos, os anciões da igreja, tomaram a respeito da entrada dos gentios no Berit Hadashah, temos uma coisa de vital importância. A gente presta muita atenção no sangue, muitos não obedecem, não é? Mas tem que obedecer, porque no dia do juízo você vai responder por isso. Mas dentro daquela resposta, dentro do conjunto dessa resposta, tem uma coisa extremamente importante. Atos 15,
versículo 21. Porque Moisés, desde tempos antigos, tem em cada cidade homens que o preguem, e cada Shabat é lido nas sinagogas. Olha aí. Eles estão dizendo que depois que os gentios familiarizarem e cumprirem os itens iniciais, ensinou isso para ele, ele já sabe, então agora ele vai aprender Moisés aonde? Na igreja, não é? Não, na sinagoga. É o que está escrito aqui, porque Moisés desde tempos antigos tem em cada cidade homens que o preguem, a cada Shabat é lido na sinagoga. Como assim? Olha aí, gente. Eles estão dizendo que depois que o gentio familiariza e cumpre os itens iniciais da decisão tomada pela Assembleia, eles com o tempo vão ouvir o quê? Moisés. Vão ouvir Moisés dentro das sinagogas. Que coisa, hein? Qual era o ponto de referência do judeu? Sinagoga. Judeu viaja para não sei aonde, vai procurar o quê? Sinagoga. Paulo saía lá de Jerusalém, viajou lá para Roma, viajou lá para Grécia, ele foi primeiro aonde? Sinagoga. É o ponto de referência de um judeu. Então eles pararam e pensaram assim, o Espírito Santo falou, gente, preocupa não, chá comigo, manda eles não comerem sangue, manda eles largar a imagem de escultura que não vale nada, manda eles não comer sangue nem carne sufocada, largar a prostituição. Sabe por quê? Porque tem um monte de judeu na sinagoga falando de Moisés. Ir à sinagoga ouvir Moisés é um bom costume de séculos praticado pelo judeu. Ainda que o judeu não ligue para nada, aí ele vai na sinagoga, senta lá, o rabino fica lendo a Torá. Eu falo que eu frequentava a sinagoga, ficava lá sentado, muitos até frios, mas o rabino está lá com a Torá, abre a Torá, faz serviço da Torá, lê a Torá, tem cantilado, tem cantado, fica lá, desde pequenininho. Olha que coisa tremenda. Aquilo não grava não? Grava ou não grava? É uma prática boa. Inclusive, essa prática é tão boa que eu vou lhe surpreender. Eu acho que não, né? Tomara que não. Inclusive praticado por Yeshua, que você segue. Yeshua sempre foi à sinagoga, meu irmão. Não, Rafael, Yeshua foi à igreja, nunca. Yeshua ia à sinagoga, quer ver? Vamos lá. E mais, ele tinha o costume de ir à sinagoga não é no domingo não, né, gente? Não, era no Shabat mesmo. Olha só, somos seguidores de um judeu. Que coisa, hein? Você sabia que você era seguidor de judeu? Se você não gosta de judeu, você está perdido, né? Porque como é que você vai fazer? Tem gente aí que prega contra Israel, mas esse livro aqui é o quê? É judeu, gente. Todo ele. É um livro judeu. Batismo é o quê? Prática o quê? Então, se eu estou na igreja e rejeito o judeu, tem algo de errado na minha conversão, concorda? Muito errada. Porque senão eu não posso seguir Yeshua. Parece uma coisa bizarra, gente. É bizarro isso. Então, Yeshua tinha essa prática de ir à sinagoga no Shabat. Para ouvir quem? Para ouvir alguém falar coisa engraçada, para todo mundo rir? Stand-up? Não. Yeshua ia para ouvir Moshe. E mais, os profetas. Você quer ver?
Está aí nos evangelhos. Vai lá em Lucas 4, 16 a 17. Chegando a Nazaré, onde fora criado, Yeshua. Entrou na sinagoga no dia de... Interessante, né? Segundo o quê? Ele tinha costume, gente, de ir na sinagoga no Shabat. Como é que ele ia mudar sábado para domingo, gente? Fala sério. E levantou-se para ler. Eu acho que ele fez parte do Minyan, dos 10. Chamaram ele. E ele levantou, ele é ousado, levantou e foi. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ele foi ler o quê? A Haftará. E leu. E abrindo, achou o lugar que estava escrito. Nem vou falar, você pode ler em casa, Isaías 61:1, que ele leu lá, que é belíssimo. Amém? Ele leu a porção da Haftará. Paulo também. Você lê a sua Bíblia, tem um monte de carta do Paulo. Qual era o hábito do Paulo? Ir à missa aos domingos. Não ia. Ele ia ao Shabat ouvir quem? Fala forte, gente. Vocês estão fracos, comeram ali. Glória a Deus. Atos 13, de 14 a 15. Mas eles, passando de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. Olha aí, e entrando na sinagoga. Olha o hábito. Entrar onde? No dia de domingo, tá assim? Sentaram-se depois da leitura da lei. Aí, que lei? Lei de Antioquia? Lei escrita na Torá. E dos profetas. Os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhe para Paulo lá, Paulo, irmão, se tem de alguma palavra de exortação ao povo, falai. Aí ele vai introduzir Yeshua HaMashiach, não é o nosso assunto. O nome de Moisés é usado desde os tempos antigos para fazer referência à Torá e à lei. A Torá são os 5 livros escritos por ele. Aqui, essa é a Torá. Aqui tem os 5 livros de Moisés. Eu, em particular, acho essa Torá minha linda. Rafael, ela fica aberta numa página? Não, eu leio. Amém? Já vai um recadinho, né? Que não adianta deixar aberta. 5 livros escritos por ele. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que eu acho o nome horrível, Deuteronômio. É melhor Devarim. Deuto é 2. É como se fosse uma segunda lei, mas não é. O próprio Yeshua, na parábola do rico e do Lázaro, também usa o nome de Moisés para se referir à Torá. Acrescentando mais os profetas, que chamamos Haftarot. Em Lucas 16, 27 e 29, ele diz assim, disse ele então, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam. Com isso, podemos notar que não havia nenhuma intenção do Espírito Santo e dos participantes daquela primeira assembleia em Jerusalém de anular ou considerar Velho Testamento os 5 livros de Moshe. Não era deles isso. Será de onde veio isso, hein? Porque deles não era. Vocês concordam comigo? Nem os escritos que englobam os Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther e etc. Chamados em hebraico pelo acróstico Taná. Eu trouxe também para você conhecer. Aqui, Taná.
O que o Taná tem? Isso. Que na verdade é o que os homens hoje estão chamando de Velho Testamento. Amém? Taná. Por que não está velho aqui? Hein? Você acha que é à toa que não está velho? Meu irmão, alguma coisa de Deus fica velha? As coisas de Deus, inclusive sua palavra, não envelhecem, não ficam ultrapassadas, não se corrompem e não apodrecem. Ouviu o que eu disse? Então abre de novo o coração aí, não é o ouvido só aqui não, é o coração. Coisa de Deus não envelhece, não se torna ultrapassada e não apodrece. Glória a Deus, meu irmão. Guardou isso? Você sabe por que eu falei isso? Porque o Senhor falou isso comigo em visão. Rafael, coisa de Deus não apodrece, não envelhece, não acaba. Guarda isso no teu coração. Então, por que estão chamando coisa de Deus de velho? Se velho é coisa do homem. Vamos ver como a palavra de Deus não envelhece. Você conhece esse texto aqui? Nós vamos... Deixa eu só ajeitar isso aqui. Você vai lá em Jeremias 31, de 35 a 37, que diz assim: assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim. Que palavra, hein, meu irmão? Hein? Você já viu a lua dizer assim: eu não vou rodar essa terra, estou cansada, vou embora. Você já ouviu isso? Hein? Você está rindo? Não tem como. Aí, gente, presta atenção. Israel deixou de ser nação 70 depois de Machia. Acabou, gente. Falava-se de Israel, nem sabia-se mais quem era. Aí o povo da igreja, sem base, virou e disse assim: bom, Israel acabou porque rejeitou Yeshua. Então agora a igreja é o Israel de Deus. É por isso que surgiu essa historinha aí maligna. Mas só que aqui em Jeremias não envelheceu. Rafael, mas cadê Israel? Olha, meu irmão, a palavra de Deus foi falada aqui, que Israel jamais deixaria de ser nação diante de Deus. Então sabe o que aconteceu? Israel voltou a ser nação. Israel em Canaã, falando hebraico, falando a língua de seus pais. Não voltou falando inglês, não voltou falando português, voltou falando hebraico, está em Canaã. Porque a palavra de Deus não envelhece, não apodrece, não acaba. Se ele falou que Israel nunca vai deixar de ser nação, meu irmão, se vira, porque Israel não vai deixar de ser nação diante de Deus. A igreja não pensou, não leu a Bíblia. A igreja não está lendo a Bíblia. A igreja está fazendo estudo teológico, mas não está lendo aonde tem as verdades, aonde tem a vida eterna. Estão criando teologia. Eu acho... Não, Israel sumiu, então agora a igreja é o Israel de Deus. Como é que Israel recebe isso?
Vou fazer uma pergunta, como é que você receberia? Você ia ficar feliz? Você ia ficar bem zangado, né? Você ia pegar um pedaço de pau e correr atrás da... Pois é. Eu costumo dizer, ia sair com toalha molhada, né, para bater. Porque isso não é de Deus. Porque Deus disse aqui, ó, vou ler de novo, assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia. Quem dá o sol? Deus. E as ordenanças da lua, das estrelas para a luz da noite, que agita o mar. Quem agita o mar? Deus, bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é seu nome. Se falharem estas ordenanças diante de mim, gente, o sol nasce de manhã porque Deus ordenou, é a ordem dele. A ciência está com medo do sol apagar, de acabar o sol, gente. Vocês se ligam na ciência? Vocês leem? Eles estão com medo de acabar o combustível do sol, meu irmão. Sabia disso? Eles estão com medo tremendo, é por isso que eles estão querendo sair da Terra e ir para outro planeta, porque a coisa vai ficar ruim para eles aí, ó. Mas isso é a ordenança de Deus, não vai apagar não. Você não tem que ter medo disso, hein, meu irmão? Amém? Diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. E Deus é ousado, ele fala, se isso falhar, Israel deixa de ser nação diante de mim para sempre. Ousadia ou não é? Quem pode falar isso? Só Deus, que o sol quer parar, ele fala, continua, não para não, eu que mando. E o sol nasce de novo. Amém, meu irmão? Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus. O homem está tentando medir o céu, já viu nos Estados Unidos? Hein? Vocês não veem isso não, gente? Eu vi, o cara tá lançando raio laser de alta precisão para medir o tamanho do universo. Mas eles conseguem? Meu irmão, se conseguir, Israel deixa de ser nação, hein? Então eles medem aí, Deus expande o universo, mede, expande o universo, mede, expande o universo. Aí eles descobriram que não só o universo está em expansão, e aumentando a velocidade da expansão, então nunca terá como medir. Opa, então Israel nunca vai deixar de ser nação diante de Deus. Ó, e sondado os fundamentos da terra cá embaixo. Como é que sonda? Hein? Como é que o homem vai lá no núcleo da terra? Como? Você sabe que já tentaram na Rússia, não foi? Sabia disso? Fizeram um buraco imenso, aí pararam, porque viram que não tinha condição de atravessar a terra. Sabia disso, gente? É verdade, pode pesquisar que você vai ver. Pois é. Aí, ó, tá vendo, gente? Agora, nosso Deus proferiu essas palavras que nós lemos agora por meio de Jeremias, mais ou menos 2.627 anos, mais ou menos, eu não tenho a conta precisa, né? Deve ter até mais. E ela se cumpriu na nossa modernidade. Se cumpriu quando? 1948. Israel voltou a ser nação em um só dia. E Deus já tinha falado por Isaías isso, não é? Eis que pode uma nação nascer em um só dia, pois é, Sião está de parto e nascerá. Gente, todo mundo fala bem do Oswaldo Aranha, não estou falando mal dele, mas quando ele ouviu que tinha que mandar os judeus para a Amazônia, ele, opa, aqui não. Aí ele votou favorável a Israel voltar para o Canaã, mas não foi decisão dele, foi decisão do Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não envelhece, não apodrece e não acaba, jamais. Yeshua falou assim, céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. As palavras de Deus não apodrecem, não envelhecem, não caducam. Deus não falou uma coisa e falou, esqueci. Não olhe a Deus como um homem falho. Eu posso dizer para você uma coisa
vou dormir, amanhã nem lembro o que falei. Mas Deus não é assim. Pois Deus é quem garante que a sua palavra se cumpra. Gente, só lê Isaías 55, 10, 11. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão que come, assim será a palavra que sair da minha... Gente, Deus falou, acabou. Não tem demônio, não tem anjo, não tem homem que possa impedir que ele cumpra o que ele falou. Deus não joga a conversa fora. Quantas vezes você estava na faculdade cansada, falou para os amigos, vamos para o bar jogar uma conversa fora. Deus não joga a conversa fora, meu irmão. Deus, quando ele fala, vai ter, gente, pode juntar tudo, todos da criação, que não impede. Não há força na criação para impedir. Deu para entender? Não há, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Então, de onde surgiu esse conceito que temos atualmente em nossas Bíblias de chamar Taná de Velho Testamento? E todos falam assim, e no Velho Testamento, e no Velho Testamento, todos falam. De onde surgiu a ideia de dividir a Bíblia em duas partes, Velho ou Antigo e Novo Testamento? Antes de eu responder essa questão, vamos entender o que significa testamento. Às vezes as pessoas têm dúvida disso. Tanto faz dizer testamento, aliança ou pacto. Essas palavras são traduzidas da palavra em hebraico brit. Brit. É derivada ela de uma raiz que significa mais ou menos cortar. Lembra do pai Abraão? Ele matou a ave e dividiu no meio. Rapaz, ele não dividiu no meio à toa, né, meu irmão? Nada de Deus é à toa, tá bom? Grava isso. Você pode não prestar atenção na coisa, mas nada é à toa. Se acortar, e pacto tem o quê? Duas partes. Aí, divide em duas partes. Uma igual. Não adianta você dividir a sua parte maiorzinha, a outra menor, ou vice-versa. Não seja esperto, que Deus não é bobo. Tá bom? Então, essas duas partes, elas representam as partes desse pacto, desse concerto. Amém? No caso aqui, nós estamos falando de Deus e os homens. Só para efeito de entendimento, Deus fez algumas alianças, pacto com os homens. Tá bom? Isso é só para efeito de estudo. Alguns dividem diferente. Que poderíamos dividir assim: aliança adâmica, aliança noética, aliança abraâmica, que é nosso pai, que com consequência da aliança abraâmica, veio a aliança mosaica, aliança davídica e o Berit Hadashah, não é? Chamada também nova aliança, conhecido também como graça, mal entendido também, né? Sendo que a aliança abrâmica, mosaica, davídica, nova aliança, foram feitas por Deus direto com o povo de Israel, viu, gente? Amém? Agora, já falamos disso. Agora, todos estes pactos que vimos acima estão no que chamamos hoje erroneamente de Velho Testamento. Até a aliança que a igreja está vivendo hoje está no mal chamado Velho Testamento. Está lá. Como é que envelheceu? Então acabou o pacto? Hein? Está lá escrito. Você quer ver onde é que está? Jeremias 31, de 31 a 33. Aí, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo, nova aliança. Brit Hadashah, com a casa de quê? Do Rafael. Podia ser, mas não é. É com Israel. Podia, né? Eu ia ficar bem feliz, né? Imagina Jeremias falando isso. Rafael, quem é Rafael? Lá de Niterói.
Mas não é, não, é com a casa de Israel, graças a Deus por isso, e com a casa de Judá, porque estavam divididos. Estavam divididos. E Deus quer fazer o quê? Juntá-los. Tem uma profecia sobre isso. Já aconteceu? E está onde? No mal chamado Antigo Testamento. Mas isso nem aconteceu ainda. Como é que é antigo? Como é que é velho? Deus nem juntou a Judá e Israel ainda, gente. Não, mas tem muito judeu em Israel. Gente, tem judeu que não sabe nem a origem dele. A maioria não sabe. Agora, Deus sabe. Deus sabe. Então Deus vai juntar ainda, isso não aconteceu, vai juntar, eu não vou falar dessa profecia não, que ela é muito linda, vai juntar essas duas varas e vai juntar a vara de Efraim. Deixa isso quieto, vamos para aqui que é melhor. Olha lá, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Agora, gente, presta atenção, o pacto antigo envelheceu? Foi um homem que quebrou. Deu para entender? Deus vai falar aqui, não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, esse meu pacto que eles invalidaram. Não é Deus. O pacto de Deus é perfeito, é o homem que erra, não é Deus. Foi um homem que quebrou o pacto. Imagina você faz um pacto com alguém, sei lá, vai montar uma empresa, aí você põe lá os direitos e as obrigações, aí o seu parceiro vai e quebra. Foi você? Foi o seu parceiro. É isso que Deus está falando aqui, não o pacto que vossos pais invalidaram. Olha o que Deus fala, apesar de eu os haver desposado. Olha que coisa, Deus casou com Israel, gente. Israel é esposa de Deus, olha aí. Por isso Deus gerou um filho na sua esposa. Aqui, Por isso você vai entender Apocalipse lá, aquela mulher que gera um filho. É Israel com as 12 estrelas na cabeça, não é a igreja não, como os outros falam. Está errado. Deus casou com Israel, ele está falando aqui, tem um texto que ele fala assim, onde está a minha carta de libelo, a minha carta de divórcio que eu vos dei? Não foi Deus que separou de Israel, foi Israel que separou de Deus. Deus não dispensou Israel, meu irmão. Deus ama Israel. Pensa você que Deus largou Israel não, meu irmão. Não mexe com Israel não, meu irmão. Você vai mexer com quem você não deveria. Ora por Israel, é assim que a Bíblia manda, não é? Porque senão não adianta nem plano de saúde, hein, meu irmão? Não adianta não. Você vai ter o melhor plano de saúde, não vai adiantar. Diz o Senhor, mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, porei a minha lei aonde? Ué, como é que a graça é sem lei? Você está dizendo aqui que porei a minha lei? Hein? Que silêncio, hein? Até a mosca fala nessa hora. Porei a minha lei, como é que a lei acabou? Explica para mim isso. Paulo falou que acabou. Paulo nunca falou isso. Desafie-me mostrar na Bíblia que ele falou isso. Romanos 3,33, anulamos a lei pela fé? Não, antes a estabelecemos. Opa! Por que estabelecemos? Porque na nova aliança, ela está escrita aqui, ele pega essa palavra e pelo Ruach HaKodesh faz do meu coração uma carta para o louvor da glória dele. Escreve aqui, aí eu ando estabelecendo a lei de Deus.
Fala. Daqueles dias, diz, porém, a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu... Vai escrever, por isso que Paulo fala que nós somos agora uma carta escrita pelo Ruach HaKodesh. E eu serei o quê? O seu Deus, e eles serão o meu. Israel vai entrar no vínculo do pacto. Tem tempo para tudo nessa terra, não é verdade? Mas vai entrar no vínculo do pacto. Ó, o escritor de Hebreus, uns dizem que é Paulo, outros dizem que não, não importa, fala a mesma coisa. Hebreus 8, de 7 a 10, pois se aquele primeiro fora sem defeito, nunca se teria buscado lugar para o segundo, porque repreendendo-os diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto, não segundo o pacto que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois não permaneceram naquele meu pacto. Ó, não foi Deus que saiu, não. E eu para eles não atentei, ó, não liguei. Ó, diz o Senhor, ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, que ele fala aqui. Ó, você vai entender. Você sabe que Yeshua, quando ressurgiu, estavam os discípulos de Emaús andando com ele, né? E não estava vendo. O que a palavra diz ali? Que Yeshua abriu o quê? O entendimento dos seus corações. Aqui, ó. No seu entendimento, aí, ó. E em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Além de termos a nova aliança que a igreja vive hoje dentro do chamado erroneamente Velho Testamento, quero lembrar-lhes que existem várias profecias no conjunto desses livros que não se cumpriram ainda nos dias de hoje. Como é que é velho? Entende, gente? Existem profecias que não se cumpriram ainda. Não pode ser velho. Então, você só vai compreender Apocalipse, inclusive, se você compreender o Taná, meu irmão. Senão você não vai entender. Por que as pessoas fazem confusão com o Apocalipse? Porque não conhece Daniel, não conhece Jeremias, não conhece Zacarias. E deu para entender? Oséias. Não conhece. Como é que vai conhecer o que está escrito em Apocalipse? Porque o Apocalipse não surge assim, ó, Não, ele tem conexão com toda a palavra de Deus. Não é assim. Sabe por que gera confusão? Porque não conhece Taná. Aí gera confusão mesmo. Então, meu irmão, como ele é chamado, pergunto de novo, de Velho Testamento, considerado velho ou antigo conjunto de coisas que ainda estão vigentes e nem se cumpriram? Devemos lembrar que nestes livros chamados erroneamente de Velho Testamento, também contém uma coisa sagrada, a lei de Deus, não é verdade? Então como é que é velho? E os profetas, que fazem parte da base da igreja, não é Yeshua que falou? Ih, vou ter que terminar. Então vou ter que correr aqui. Eu vou correr, ó. Eu vou botar aquele adianta, né, eu tenho... Deixa eu ver aqui, gente, como é que eu resumo aqui. Bom, ó, a lei está lá. O próprio Yeshua, que tu diz que crê, você crê em Yeshua? Amém? Ele é o Mashiach? Ele é o rei de Israel? Ele é o filho de Deus? Ó, então olha o que ele falou, você tem que seguir o que ele falou. Eu não vou dar o texto não. Não pensei que vim destruir a lei ou os profetas. Opa! Ele não veio destruir nem lei, nem profeta. Não tornou, ele, o filho de Deus, não tornou o Taná velho. Agora o homem está dizendo que é velho. Olha que coisa louca. E você acaba aceitando essa barbaridade, perdendo a revelação da verdade que te cura, que te salva e que te leva para a vida eterna. Deu para entender, meu irmão? Ó, ele diz, não vim destruir a lei nem os profetas, não vim destruir, mas cumprir, porque em verdade vos digo, você conhece o texto, você lê em casa, Mateus 5, 17 e 20. Então, vou voltar a perguntar, de onde surgiu a ideia de dividir a Bíblia em duas partes, Antigo e Novo Testamento, levando muitos a desprezar grande parte da palavra de Deus sob o título de velho. Quem foi esse? Olha, vou dar só algumas palavras para você de quem
de quem o que Deus fala de quem despreza a palavra dele. Ó, Provérbios 13:13. O que despreza a palavra traz sobre si a destruição. Pode ler lá, Provérbios 13:13. Mas o que teme o mandamento será o quê? Galardoado. Galardoado é o quê? Presenteado. Deus gosta de dar presente. Ó, aquele que crê em mim, aquele que se aproxima de mim tem que crer que eu existo e que eu sou o quê? Vamos traduzir isso? Presenteador. Você não quer ganhar presente? Eu quero. Então recebe aí. Ó, veja também Números 15:30-31. Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, que seja natural ou estrangeira, ó, judeu ou estrangeiro, blasfema ao Senhor, tal pessoa será extirpada do meio do meu povo por haver desprezado a palavra do Senhor. Se eu chamo de velho, eu estou desprezando a palavra de Deus. E eu não posso fazer isso. Isaías fala também sobre isso. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho e a palha se desfaz na chama, assim a raiz deles será como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó, porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Para eu encurtar, meu irmão, eu vou te dizer de onde surgiu esse conceito que nós temos nas nossas Bíblias em português. Amém? Ó, algumas denominações cristãs hoje alegam que o Antigo Testamento passou, não tendo mais validade, sendo apenas histórico, e o Novo Testamento o único em vigor. Mas será que isso é verdade? Será que uma divisão de livro tem mais importância que a outra? A palavra de Deus agora está dividida, meu irmão? Fala sério. Vamos entender um pouco sobre essa divisão. O termo Antigo e Novo Testamento, na divisão dos livros santos hoje, não existia na época dos apóstolos, nem posteriormente. São designações posteriores aos tempos dos apóstolos de Yeshua, embora já existisse no livro do profeta, a Nova Aliança, como já mostramos, associada intimamente à atuação do Mashiach. Porém, é somente no século II da nossa era que surge uma verdadeira divisão entre livro santo de Israel, Torá, profeta, Moshe, né? Vocês já sabem, Taná, chamado Taná, como já anteriormente expliquei, e os livros dos discípulos de Yeshua, que são os evangelhos, as cartas de Paulo, Apocalipse. Antes era uma coisa só. Eram livros que você tinha que ler. Tal divisão foi proferida por um homem chamado Marcião. Eu não sei se é Márcio Grandão, é Marcião. Mas se a gente encontrar ele, a gente bate nele. Ele era bispo. Ele era bispo de um lugar chamado Sinop, atual Turquia. Tem também? A gente vai lá para ver se ele está lá. A gente pega ele. Era uma cidade que hoje é atual Turquia. Devo lembrar-lhes que os turcos foram muito influenciados pelo pensamento grego dualista. O grande problema do Evangelho, quando ele chegou na Europa, foi o pensamento grego, porque eles eram dualistas. No pensamento do Márcio, do Marcião, se propunha que havia dois deuses. Dois deuses. Um do Antigo Testamento, dos hebreus. O Demiurgo, já ouviu falar disso? Pois é. Demiurgo é um deus grego que era o que criava a forma, as coisas. No pensamento do Marcião, esse Demiurgo, que é o criador, ele era responsável pela criação do universo físico, da água, dessas coisas, tá? Sendo que ele, lendo os livros, tanto Berit Hadashah como Taná, o que ele concluiu? Ó, que ideia boa que ele teve. O Deus dos hebreus é muito ruim, cara. O cara é severo. Ele é muito severo, ele é o Demiurgo. Agora, o Deus que Yeshua chama de Pai
é o Deus Paz Amor, bonzinho. Deu para entender? Pensamento dualista. Glória a Deus, meu irmão. Deu para entender? Eu tô resumindo tudo, porque eu tinha era coisa para falar. Mas vou resumir tudo. Ele foi considerado o Deus dos hebreus, o criador da maldade. Mas o Deus de Yeshua, legalzinho, porque ele era o Deus da graça. Isso te lembra alguma coisa? Hein? Não tem lei, ele criou. O Demiurgo criou lei muito dura para nós. Nós não conseguimos obedecer à lei de Deus. Ele é terrível. Mas o Deus de Yeshua é graça pura. Não é maldoso, ele é bonzinho. Ele vai aceitar você de qualquer maneira. Você já ouviu isso em algum lugar, gente? Hein? Quem já ouviu? Pois é, isso está onde? Diz para mim. Hein? Pensamento do Marcião está onde, hein? Hein? Não, a lei de Deus acabou. Está onde esse pensamento? Olha, Marcião, na época que ele surgiu, vamos chamar de antiga igreja de Yeshua, ele foi excomungado, ele foi considerado pagão. E ele teve um apelido, filho de Satanás. Esse foi o apelido dele, pelos da igreja de Yeshua. Por alguma época, a divisão testamentária, foi ele que propôs isso. É porque o meu está aqui no meio. O Velho Testamento dos Hebreus fala do Demiurgo, o Deus ruim. Então, como já veio o Deus bom, para eliminar o Deus ruim. Viu a ideia dele? Brilhante, né? Aí o que aconteceu? Ele começou a dizer que o livro dos Hebreus era velho, ultrapassado. Velho Testamento. E os livros dos discípulos de Yeshua era o Novo Testamento, o novo Deus que ia derrotar o Demiurgo, que era um Deus maldoso. Esse cara se chamava de cristão. E o pior de tudo, eu vou cortar tudo isso aqui, não vou falar nada, mas o pior de tudo, gente, que quando eu entrei, quando o Senhor me trouxe do mundo para a igreja, eu vi esse pensamento de Marcião dentro da igreja, e isso me espantou muito, a ponto de eu chegar e falar assim: vocês sabem que vocês servem o Deus de Israel? Não, mas Deus era muito severo. Eu falei: não, gente, o Deus de Yeshua é o Deus de Israel. E as pessoas não sabem disso, porque o conceito de Marcião está dentro da igreja. Amém? Eu vou terminar aqui, eu tinha muita coisa para falar. Deixa eu ver se eu falo aqui. Só um pedaço aqui. Sendo assim, um não vai invalidar o outro. Possuem o mesmo propósito. É um livro só. Para de falar. Abre aí no Antigo Testamento. Para com isso, gente. Arranca essa página. Começa a falar que é a Taná, pelo menos. Se não quiser falar Taná, fala a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não envelhece, não apodrece. E tem o mesmo propósito de levar toda a humanidade ao conhecimento do verdadeiro Criador, que disse, o seu filho falou, que ele será chamado Deus de Abraão, Isaque e Jacó por toda a eternidade. Tem gente que fala assim, o Deus de Abraão, Isaque e Daniel. Não. Yeshua falou que ele será conhecido eternamente como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não inventa. Eu gostaria de ter meu nome ali, mas infelizmente não está. É deles. E se Deus falou que é o deles, é o deles. A gente tem que aceitar, gente. E parar de inventar. Já vi muita gente orando, Senhor, Deus de Daniel. Eu sei que é Deus de Daniel, mas ele diz que quer ser conhecido como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Gente, basta. Se você chega para mim e fala, meu nome é, sei lá, Miriam, eu te chamo de Maria, você gosta? Não. Não é? Você fala, eu sou Pedro, eu te chamo de Gabriel, você gosta? Não. Então Deus também não gosta, que você fica inventando. Não invento, não, eu serei conhecido como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Entende, meu irmão? Deixa eu só terminar de ler isso aqui. Por isso,
na transfiguração no monte, é apresentado o reino de Deus, lembra? Veja Yeshua, por meio de Yeshua, naquela transfiguração, Deus mostra a graça. Ele é o rei. Os 3 discípulos de Yeshua representam os evangelhos. Olha aí, ó. E Apocalipse. Moisés representa Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E Elias representa o quê, gente? Profetas e escritos. Aí, ó. Veja em Mateus 17, 1-3. 6 dias depois, tomou Yeshua consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés, Elias falando com ele. Na apresentação da glória do reino de Deus, é representado toda a palavra de Deus, não dividida como velho e novo, mas como uma só palavra coesa, ou seja, intimamente ligado de Gênesis a Apocalipse. Nunca se esqueça uma coisa, de Deus, a palavra de Deus não apodrece e não envelhece. Shabbat Shalom. Me desculpe o prolongar.